pauta da saúde nunca sai aqui do nosso caderninho, porque sem saúde, quem somos nós, né? E hoje temos aqui a satisfação de receber mais uma vez o Dr. Leandro, queridíssimo Dr. Leandro, né? Que vem representando aí a ONG Cirinho, que faz um trabalho tão maravilhoso, né? Por sorriso, pelas pessoas, enfim, pra gente falar do Fevereiro Laranja, né? Dr. Leandro, bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, meninas. Que legal, o senhor tem que vir em seguida assinar o ponto, senão ficamos devendo informação, né? O doutor Leandro é fantástico, que ele fala uma linguagem que a gente consegue entender, né, doutor? Fevereiro Laranja é uma daquelas campanhas internacionais e o tema desta aqui é importantíssimo, né, doutor? Muito, muito, muito importante. E eu tenho uma curiosidade para dizer, por ser uma campanha internacional, ela dá ênfase muito para os países do hemisfério norte. E para nós, equivalente seria entre julho e agosto, o laranja. Entendi. Por quê? O que acontece? Lá estamos literalmente na primavera. Agora, né? Indo para o verão no hemisfério norte. E normalmente na primavera acontecem as viroses respiratórias. E estas viroses fazem alterações. E pessoas com predição genética para alguma alteração, o vírus vem e o corpo acaba absorvendo esse DNA viral, desencadeando algum tipo de doença. Olha só. E a leucemia é um tipo de doença que ataca as células brancas do sangue. Por isso que ela é fevereiro laranja. Vamos esclarecer um pouco mais, aprofundar essa reflexão aí em relação à relação entre as viroses e doença com esse nível de gravidade, doutor. Senão a gente vai matar alguém de medo agora em casa, de susto. Olha, quando nós falamos de o que é o ser humano sem a virose, nós não estaríamos aqui hoje. Quantas viroses passamos? Então nós modificamos o nosso corpo e adaptamos ao novo meio graças à presença, e o sistema imunológico está aí para isso. Mas infelizmente existem pessoas que têm uma falha no DNA e que acaba pegando uma virose e o corpo interpreta diferente, absorve aquele material genético e acaba tendo alteração. Não é toda virose que causa. Geralmente são viroses que a gente chama de viroses que atacam literalmente as células linfocitárias. Muito bem. E aí temos Epstein-Barr, citomegalovírus, e é 1 a 5% só das população pessoas que pega esse vírus que acaba desenvolvendo. Que no geral a gente trata a virose, cura dela e acaba ficando mais forte. É esse o princípio da coisa. Amadurecendo e aprimorando o sistema imune. Muito bem, mas tem cuidados que são possíveis em relação à prevenção da leucemia ou não? Infelizmente, a leucemia, nós não conseguimos determinar o método de prevenção, e sim um método de diagnóstico cada vez mais precoce. É o que ajuda mais. Exato. Quanto mais cedo nós identificarmos a leucemia, sinais clínicos, fraqueza, mal-estar, desânimo, aumento do volume do abdômen, calma, não confundem com a moda. Tem que falar mesmo, tá certo. O aumento doutor, do volume do abdômen, mas ela é dolorosa esse aumento, porque o fígado e o baço aumentam. E aí a gente chama isso de hepatosplenomegalia. Aumento das ínguas debaixo das axilas, na virilha, que são os linfonodomegalias. E isso geralmente é desencadeado por aumento ou proliferação, aumento exagerado, passa de 100 mil, 200 mil células brancas. E aí vem uma outra classificação. Temos a aguda, muito comum em criança, e a crônica, muito comum em adulto e idoso. Muito bem. Quando eu penso em aguda, a gente pensa em células muito novas, e quando eu penso em crônica, eu penso em células já amadurecidas que não estão sendo destruídas. Sintomas, eles costumam vir em conjunto ou separados? Como é que é isso? Eu não tenho um sintoma que a gente chama de patognomônico, que é um determinante, mas sim que sugere fraqueza, dor nas pernas, aumento do volume abdominal, aumento dos linfonodos e o cansaço. E geralmente vem com a anemia. Então o pessoal confunde muito que a anemia virou leucemia. Não, calma. A apresentação clínica de um paciente com doença crônica que entra a leucemia tem a apresentação de anemia. É um sintoma. É um sintoma. Não é a causa. Não é a causa. É diferente isso, exatamente. No caso. Exames anuais de sangue, já que tem essa mudança, ajudam na prevenção? Ajuda. Primeiro, antes do exame de sangue, um bom exame clínico. Por isso, ter um médico de estimação, como eu brinquei em outra vez. Sim. Aquele médico de confiança, que você tem estima. Que já te conhece já também. te conhece por inteiro. Isso vai auxiliar para quê? Para que ele, você está andando diferente, você está com um comportamento diferente, isso aqui não tinha.
vamos pedir alguns exames. E o hemograma simples, ele serve como exame de triagem para o caso das leucemias. E a unidade básica de saúde na rede pública está preparada para olhar tudo isso, doutor? Está tão preparada que quando o colega identifica um quadro desse, foi recentemente identificado em uma menina. Aqui em Sorriso? Aqui em Sorriso. Ela já está em tratamento em Cuiabá. Bom. Foi identificado, nós conseguimos pegar, eles encaminharam para a ONG, para a UPA, e da UPA, a equipe da UPA chamou auxílio nosso da ONG, fomos lá, ajudei, tirei a menina da UPA, encaminhei para a ONG, da ONG nós conseguimos fazer exames com velocidade, identificamos um tipo de leucemia e já encaminhamos, na outra semana já estava em Cuiabá. Então conseguimos encurtar o tempo antes que a doença evoluísse. Ela evolui rápido? Muito rápido. No piscar de olhos, 2 dias, a célula está em 20 mil, vira 40 mil, 70 mil, chega até 1 milhão de células brancas. Então é urgência mesmo. É a emergência da oncologia. Olha só, falando nesse, já que, Milena, já abrimos aí, nesse sentido, o Sorriso está estudando legislação para apurar esse tratamento. O senhor vê isso com importância? Sim, porque se nós conseguirmos pegar e virarmos um polo de saúde, nós vamos ter dados o suficiente e temos capacidade técnica com todo o corpo clínico da cidade de promover o tratamento adequado para essa população. É importante começar o quanto antes. Exato, porque a distância é o maior inimigo de todo esse processo. Imagina você sair daqui, 500 quilômetros daqui, você poder fazer tratamento e depois voltar mais 500. Desgasta o corpo físico. Exatamente. Além de entrar numa fila estadual, digamos. Exatamente. Vezes, é né? A fila estadual que acaba sendo o gargalo. E atrasa todo. Diga, Exato. Milena. Doutor, a mielodisplasia, ela entra nessa campanha também? A mielodisplasia, ela entra num subtipo. A gente fica em dúvida qual a evolução dela. Se ela vai evoluir como se fosse um comportamento de linfoma ou de leucemia. Por isso nós pegamos e vemos o fevereiro laranja para a hematologia. Então a gente cuida para pensar nas doenças hematológicas. Quais são os índices, doutor, dessa doença hoje? Olha, o que é mais comum para a criança é leucemia linfocítica aguda e para o adulto leucemia mieloide crônica. Ambos têm tratamento no SUS, todas funcionais e o paciente consegue conviver e as crianças curam em 95% dos casos. Mas o INCA, aqui os dados estão aqui na minha mão, 4 de fevereiro, estima-se para 2026 a 2028 um total de 781 mil casos novos no Brasil. Isso é bastante no seu olhar. Vamos pensar assim, no Brasil 781 mil, para nós que estamos aqui no braçal, é muito. Mas pensando em população brasileira, dá menos de 1%. Menos de 1% da população. O que Exatamente. não significa que tem a sua seriedade, o seu Sim. vínculo, mas ele é classificado como a 6ª ou 7ª doença prevalente no adulto. Então, ela não entra naquele rol que igual mama, próstata, que tem um exclusivo. Um olhar específico exato. E campanhas voltadas para isso. Exatamente. E aí essa fase da leucemia, nós utilizamos esta campanha para quê? Observem a criança, ela ficou apática, ela tem uns hematomas diferentes, o adolescente tem uns hematomas sem trauma, começou a ter um aumento do volume abdominal que não tinha, aumentou as ínguas no corpo, busque auxílio médico. O cansaço, a fadiga não é algo normal e aí precisa ser investigado. E é onde começa, no posto de saúde. Fala, Exatamente. Com relação à leucemia, há tratamentos e também um deles é a medula óssea, né? O Com transplante. relação ao transplante da medula óssea. Isso. O senhor disse que na criança a chance de cura é maior e do adulto, às vezes, tem que conviver, né, com o tratamento e tal. Alguns casos só que precisa desse transplante. Não necessariamente a pessoa está com leucemia, ela tem que fazer. Depende do protocolo que vai ser induzido a quimioterapia. Não temos uma leucemia linfocítica, não temos uma leucemia mieloide. É um conjunto e cada uma responde a uma característica própria dentro do seu tratamento. O transplante entra em alguns casos como resgate, que é o transplante autólogo, que tira, e outros casos heterólogo, que aí pega o doador em seguida. Este diferencial é importante como se eu estivesse zerando a medula e colocando uma medula nova. E o pessoal acha que eu vou pegar com uma seringa medula. Pessoal, calma, hoje nós temos uma coisa muito especial que chama-se citoférese. A gente consegue tirar na circulação durante 1 hora, numa máquina parecida de hemodiálise, a quantidade suficiente de célula-tronco no sangue.
Para fazer a doação, já não é mais aquele processo dolorido demais e etc. Não precisa de centro cirúrgico, nada disso. Você senta numa maca, numa cadeira, poltrona confortável, estende o braço, coloca a agulha como se fosse doação de sangue, a máquina tira o sangue, passa na máquina, tira a célula e devolve de novo. Então, é algo importante todos se cadastrarem, porque quanto mais pessoas nós tivermos no banco, maior a probabilidade, quando tiver alguém precisando, tem uma pessoa compatível, o SUS, o Sistema Único de Saúde, cobre o transporte até o centro de referência, fazem os testes e a pessoa tem a liberdade de escolher até o último momento se vai continuar doando ou não. Mesmo que depois que colheu, tá a bolsa de sangue, você fala, você autoriza a doação? Autorizo. Não autorizo. É maravilhoso. Importantíssimo esclarecimento, esclarecer isso, né, Marlene? Porque, assim, teve há pouco tempo, né, uma campanha com relação aí a doadores, né? Isso. Na verdade, ainda não era para doadores, mas o cadastro, né, para ver a compatibilidade. E a gente vê que ainda existe muito preconceito e muita desinformação com relação. Porque a gente sabe que antigamente realmente era doloroso, tinha que colocar lá uma agulha grande lá na coluna e tal, e essa explicação aqui muda muito, né? Porque as pessoas tinham medo de falar assim, eu vou lá, eu sei que agora é só o sangue, mas depois, na hora que eu tiver que doar, se vai doer, o que tem que fazer, né? E é literalmente o quê? Vai, coleta o sangue, passa em toda a máquina, só retira a célula-tronco e devolve todo o sangue de volta para o paciente. Nem o sangue vai ser doado, só o que você precisa a mesmo. Célula específica. Olha só. Depoimento chegou aqui, a pessoa disse, meu sobrinho ela escreveu câncer de medula, eu não sei se é a mesma possível. coisa. E que o irmão foi compatível e já está curado. Olha, exatamente. Que coisa linda. É vida normal. Que bom. Em relação aos óbitos, porque antigamente era assim, a gente tinha muito medo quando falava nesse tipo de câncer, a leucemia, meio que parecendo uma sentença de morte, doutor. Olha, na verdade o câncer vinha com carimbo, né? Uhum. Aquela Acho que todos doença, os cânceres, todos, vinham com esse carimbo. Aí a gente brincava que era câncer líquido e câncer sólido. Olha. Não é interessante? Era este comentário. Tá com leucemia, em 4 meses morre. Câncer líquido. É líquido. Mas hoje o que acontece? O nosso vilão chama-se infecções oportunistas. Olha. O que mais mata o paciente oncológico é desidratação, infecção. É sepse. Olha só. Então nós temos o tratamento. E são poucos hoje que falam, olha, infelizmente não respondeu 2, 3, 4 linhas. Vamos para o cuidado clínico. E a gente vai cuidando. E muitos pacientes... A menor parcela dos que são tratados. Exatamente. Né? E viu que não respondeu, a gente faz os cuidados clínicos. Ainda que continue assustando as pessoas, é extremamente importante buscar atendimento rápido. Exato. Vamos pegar aqui, década de 90, o que era abrir o peito para fazer ponte de safena? Meu Deus. Né? Hoje o cidadão faz a ponte de safena e vai daqui um mês já tá lá brincando com o neto, com o filho. Medicina evolui, graças a Deus. A gente precisa ir falando sobre, né, doutor, para tirar esses estigmas que existem. Exatamente. Por isso que, primeiro, conheça-te e segundo, tenha um médico de estimação. Perfeito. O médico de estimação foi ótimo. E um corpo resistente sempre ajuda para tudo, né? O senhor sempre fala da atividade física, alimentação cuidadosa, enfim, né? Olha, a única coisa comprovada que previne câncer é a atividade física. A única coisa comprovada que funciona para pacientes com qualquer doença crônica é a atividade física. Então, por que não se mexer? Tiremos a preguiça, é o recado. Exatamente. E outra, controle a gula. Olha só, também são recados importantes. Páscoa chegando, não vai acabar o chocolate no mundo, pessoal. Vamos com calma. Dosando daqui pro fim do ano, aquele ovo de Páscoa parcelado, né, doutor? Exatamente. Obrigada, doutor Leandro. É sempre uma satisfação. Leva o nosso carinho para toda a equipe que a gente sabe que o senhor tem lá, auxiliando, não é? Dentro da ONG também e em todos os espaços em que atua. Sua especialidade, com certeza, é muito bem-vinda a esse mundo. Muito obrigado ao convite, estou sempre à disposição. Tem um pequeno problema com a agenda, mas a gente se adapta. Perfeito.